Tá gravando? Tá gravando? Tá. Mas aí depois eu posso. A gente vai cortando Beleza, depois então isso. vamos que vamos. Pelo menos. O som pega legal ali. É, o som dele vai pegar legal. Joia. Beleza. Tá. Oi. Acho que a gente podia começar, só você começar a falar Não, então vamos lá. onde é que você nasceu, sua história de vida, vocal, sua infância, assim, coisas que você quiser falar. Tá aberto. Então, eu, né, meu nome é, todo mundo me conhece como índio, mas tenho até motivo para isso. Mas meu nome é Valdemir Machado. Nome meio estranho, porque tive alguns problemas com isso. Mas enfim, nasci lá em Santo André, no ABC Paulista, em 1959. Tive uma infância muito, assim, na época a gente era muito pobre, né? Vim de uma família muito pobre. E ao passo que a gente foi crescendo, com 6 anos eu comecei a estudar, né? Naquela época era escola pública, que era um pouco até diferente e melhor do que hoje em dia, né? Dependendo do ponto de vista. E aí fui desenvolvendo. Depois fui para um outro colégio maior na cidade de Mauá e comecei a fazer parte da equipe até de atletismo do colégio. Eu era um garoto, para a minha idade, até muito forte, né? Tinha uma disposição física muito grande. E, tipo assim, da minha casa até o colégio, dava uns 10 quilômetros, 12 quilômetros. E eu ia correndo. Saía de casa 5, 6 horas da manhã, naquela época, né, a gente ia passando assim na porta das casas, no portão, e os caras deixavam 1 litro de leite e pão. Entendeu? Várias vezes a gente pegava 1 litro de leite, saía bebendo, Eu ia correndo para o colégio, pra você ter ideia. 10, 12 quilômetros de distância. E foi. E eu fazia parte da equipe. Já chegava no colégio, já aquecido, né? O professor de educação física era muito comédia, né? Acho que ele era muito doidão. Aí ele chegava de óculos escuros logo de manhã. Pô, faz um treino aí com eles aí, vai. Então ele sempre me incumbia, né, de fazer alguma coisa. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver algumas coisas de ginástica de solo, né? A gente chamava de ginástica olímpica, mas ginástica de solo. Porque tinha uns tatame, tinha uns colchões, e eu fazia umas coisas, e ele começou, pô, você mesmo que vai puxar isso aí, eu não faço mais nada. E comecei. Então isso em 1970 69, 68, 69, 70. E eu já tinha esse ímpeto, né, cara, essa coisa, né, físico. E o pessoal às vezes entrava numa de desafiar, me desafiar pra briga mesmo. Na época de colégio, né, a gente brigava mesmo. Brigava pra caramba. E eu era o cara que batia em todo mundo. Já sem treinar. Já naquela época, né? Os caras entravam numa, eu batia pra dentro. E era uma porrada, um tombo, né? Era muito forte. Entendeu? Com 15 anos de idade, eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje.
67, 68 quilos. Eu fiz a verdade. Mas com uma massa muscular até maior, né? Agora, ficando velho, a gente vai perdendo a massa muscular. Aí até que tentou lá no ginásio dessa cidade, que é a cidade do lado de Santo André. Eu nasci em Santo André, mas nessa época eu morava em Mauá. E eu estudava nesse colégio que hoje é uma faculdade, em Mauá. E aí pintou lá no ginásio desse colégio uma apresentação de Kung Fu. Né? Naquela época não se falava Kung Fu. Né? Na verdade a pronúncia certa é Kung Fu. Tá? Já tinha filme na televisão? Já assistia? Já tinha sido passado aquela série que o Lope fez na TV Cultura, Canal 2. Em São Paulo era TV Cultura, Canal 2. Achei que ele tivesse fugido. E eu já tinha visto algumas coisas e o pessoal começou a fazer uma divulgação no colégio, que vai ter um negócio aí, uma arte chinesa aí e tal. Então juntou muita gente nesse ginásio. E eu estava lá assistindo. E aí, quando eu vi o pessoal fazendo, fiquei meio assim e tal, né? Achei interessante uma apresentação, o Marcão ainda era molecote, estava nessa, né? Junto com a equipe lá. Tinha uns caras já mais antigos, que são pessoas que já treinavam já há muito tempo, os chineses que já vieram desde da China, de Hong Kong, que treinavam com ele lá no Centro Social Chinês de São Paulo. Né? Tá? E quando eu vi o Lope, né? Tio Ping Lope, tá? Aqui ele adotou o nome de Lope, mestre Lope. Quando eu vi ele fazendo, os outros era até meio normal, mas quando eu vi ele fazendo, eu falei, puta, é isso que eu quero aprender. Aí que falei, caraca, o cara é muito bom. Essas apresentações tinham tambor? Tinha tambor, dançilhão, tinha tudo. Né? Aí quando eu vi o cara fazer uma técnica lá que ele fez, que eu, se eu não me engano, era uma técnica de garça macaco. E tinha muito chute de esquerda. Pior que o cara, né, ele tinha uma perna assim, impressionante, né? Uma flexibilidade, uma elasticidade que era impressionante e uma velocidade impressionante nos movimentos. Uma precisão enorme. Então quando eu vi aquilo, falei, mano, né? No outro dia eu já estava lá na academia, que era em Santo André, lá na Catequese, lá na rua Catequese. Desde aquela época, isso foi em 1972, né? Foi em 72. Comecei a treinar e nunca mais parei. Já tenho 52 anos. E fui. Né? As coisas que a gente fazia nessa época, que ele ensinava. Então tinha aquele clã dos chineses, né? Que era mais fechado, mas o Lope não, o Lope ele era super gente boa, super aberto com os brasileiros, entendeu? Ele não fazia distinção, ele dava apelido para todo mundo. Né? O meu sempre foi índio. Né? Mas ele dava apelido para vários. E o pessoal era muito divertido treinar com ele. E as aulas não tinham hora para começar e nem para terminar. Era assim, lá vão ter mesmo. Às vezes a gente chegava para treinar às 8, 9 horas da manhã, ficava até 1 da tarde, 3 da tarde. E depois ele levava a gente para o restaurante, para comer comida chinesa, né, para tomar chá junto com ele. Inclusive a coisa do chá, muito importante na época para os chineses, e a gente aprendeu, né, tem todo esse ritual, né, do chá que eles fazem. E você tem que... Né, e ele ensinava a gente isso, ele falava como é que era assim, como é que era isso, como é que era aquilo. Né?
sempre o mais novo que vai servir os chapos mais velhos. Né? Aí vem a coisa da hierarquia familiar, né? Dentro do meio chinês, a coisa da hierarquia familiar, que é, né, desde do irmão mais novo, o irmão mais velho, o pai e o avô, né? Tá? Então e os colegas, e quem não era ainda, né, dentro da hierarquia da família do Kung Fu, né? Então era muito interessante, e o Lope ele era muito divertido, ele era muito alegre, ele era muito, assim, ele fazia personagens, porque ele tinha sido ator, né, ele fez cinema em Hong Kong, né? Então ele tinha uma versatilidade muito boa. Né? Até era um pouco criticado, sabia? Pelos outros mestres chineses, porque ele era muito bom e os outros achavam que aquele Lope é de cinema, Lope é cinema, Kung Fu cinema. Mas porque o pessoal tinha muita inveja. Né? Não vou nem citar nomes, mas tinha um pessoal que era muito invejoso. Do meio do chinês. Quem eram os outros que treinavam na academia chinesa? Tinham outros já nessa época lá, que vinham do centro social chinês? Vários. A trupe dele toda. Entendeu? Porque ele tinha muitos alunos lá. Né? Na época o Shankawei dava aula de Shaolin Norte e ele dava aula de Mungá. Era Mungá mesmo, Mogá, Jegá, né? Ele fazia depois que nasceu o Ferropai. Depois que ele sintetizou tudo que ele aprendeu no estilo chamado Ferropai. Que ele deu esse nome. Até que simbolizava que tem a ver com a imaginação dele, porque ele também era, além de ser ator, ele era pintor também, né? Tocava violino e desenhava muito bem, pintava muito bem. Né? Ele fez belas artes, né? Não terminou, mas ele fez belas artes. Tipo assim, belas artes, uma faculdade de arte lá em Hong Kong. Ele veio de uma família, né, muito abastada. Né? E quando entrou o comunismo na China, a família foi para Hong Kong. Então ele estudou em Hong Kong, ele cresceu em Hong Kong, apesar de ele ser de Kwantung, né? Então a família dele se instalou lá até ele ir para os Estados Unidos e depois Brasil. Então, uma época assim, muito interessante da carreira dele. Ele deu aula no Central Park, né? Ele treinou lá com o mestre famosíssimo, que era o Che Mantin, né? Lá nos Estados Unidos, New York. E depois ele veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil em 62. Né? E tem toda aquela história lá com a família do Marcão, né? Da mãe do Marcão, o pai do Marcão. Né? E eu fazia parte, quando eu comecei a treinar, eu fiz muita amizade com o Marcão. Tinha vários chineses, até o Marcão lembrou do Jimmy, que a gente sempre tinha uma amizade muito legal com esses chineses. O Fai também era outro, que a gente tinha uma amizade legal. Entendeu? Alguns outros chineses que eu lembro assim, que eram muito interessantes. E os caras eram muito bons também. O Jimmy era o cara que saltava de um jeito, menos que o Lope, mas ele saltava assim, tipo, o Marcão tinha um muro na casa dele, portão, né? O cara fazia assim, ó, zup, tava do outro lado. Pô, a gente ficava assim, caraca, o cara saltava isso aqui, cara, assim, parado assim. Eles eram muito mais velhos que vocês, não? É um pouco mais velho. Geração do Não, a gente era garotão, né? A gente tinha o quê? Eu tinha, pô, nessa época aí que eu até comecei a frequentar a casa do Marcão, o Lope dava aula pra gente separado dos outros, né? Na garagem do Marcão.
família do Marcão, né? A gente treinava lá. Por exemplo, Poçan Chuen. Poçan. Nós aprendemos lá na garagem. Antes de todo mundo aprender. Entendeu? Ele ensinava só pra gente. Pra mim e pro Marcão, separado dos outros. Antes dele estruturar os catis do Ferropai, ele ensinava outros catis ou era... Quando você entrou, o que tinha de ensino de rotina? Não, aí já era uma coisa mais estruturada. Aham. Entendeu? E o treino era pesado. Ele fazia um aquecimento, ele chamava de descanso. Vamos fazer um descanso. Que era assim, no mínimo 40 minutos, 1 hora. Só o aquecimento. Entendeu? Então o negócio era pesado. A gente fazia assim uma coisa muito louca com ele. E ele na frente de todo mundo, cara. E ele. Então quando a gente treinava lá na catequese, ele era mais reservado, de ifu, né? De roupa chinesa, ficava ali sentadinho, só falando isso, faz assim, faz assim, faz assim. Aí o cara tá lá do outro lado, errava o movimento, tá errado, corrige, tá errado, faz de novo. E ele tá vendo todo mundo, cara. O cara via todo mundo. Então a gente foi aprendendo isso, a dar aula, né? Através do que ele ensinava pra gente, visualmente também. E depois de domingo, não bastava a semana inteira, né? Domingo tinha um treino especial, que era no Clube dos Alemães, ao ar livre, num puta de um campo de futebol. Entendeu? E todo mundo sem camisa, todo mundo tira a camisa, só calça e faixa. E todo mundo treinava muito, cara. E ele puxando a galera. Ele que puxava a galera. Entendeu? E cada um, você ia se sobressaindo, você ia se sobressaindo na coisa até que eu fui o primeiro, na verdade, até antes do Marcão. Né? Por uma questão, até, não sei, porque eu estava com a calça que não estava sem elástico, ele tirou a faixa dele preta e me deu, porque todo mundo era vermelha. Ele falou, põe minha faixa. Foi o primeiro cara que usou a faixa preta na academia dele, porque todo mundo era vermelho, eu era vermelho. Entendeu? Mas acabou que ele me deu a faixa. E fiquei, né? Pô, legal, né? Uma maravilha. Mas, né, na tradição, todo aluno, mesmo que seja faixa preta, usa a faixa amarrada do lado esquerdo. Só o mestre usa do lado direito. Então isso também tem, né, na indumentária, no vestimento, a gente tem certas coisas que a gente tem que respeitar. Nas roupas, o ifu, né? O ifu, a roupa chinesa. Então, a gente aprendeu muita coisa nesse sentido, assim, de desenvolvimento da arte, de trabalhar bem as posturas, né? A base bem gravada, bem baixa, né? E fomos desenvolvendo. Tinha muito combate. O Lope não gostava muito, mas que a gente fizesse combate, mas alguns chineses, o Fai, por exemplo, o Jimmy, eles gostavam. E davam uns toques pra gente, assim, que era mais novo e tal, e a gente foi desenvolvendo até o ponto que, né, a gente era, eu e o Marcão, a gente dava aula junto, o Lopes ficava sentado ali, a gente que puxava o treino e combate. Ele não gostava muito, mas todo sábado tinha combate. Como é que eram as regras da luta, do combate? Sem regra. Sem luva, sem nada. Sem luva, sem nada. Entendeu? E porrada. O pessoal se machucava muito, não? Até demais às vezes. Quando o senhor fala assim que ele
que o Lopes não gostava muito que tinha combate e tal. Por que você faz essa leitura? Assim? O que você lembra que Porque te causa essa impressão? ele prezava muito pela integridade, né? Então, justamente porque não tinha luva, não tinha nada, então a coisa ficava meio, às vezes meio ruim, difícil, se machucava bastante gente. Então ele começava a selecionar quem poderia começar a fazer combate e que se preservasse um pouco, né? Mas tinha a gente tinha um certo ímpeto, eu tinha mais ainda esse ímpeto, e quando eu comecei a desenvolver muito mais isso, eu já era brigão, entendeu? Então, né, a gente lutava, eu estava lutando, teve uma vez que eu estava lutando com um japonês, inclusive, o japonês treinava já há mais tempo que eu, muito mais tempo que eu, e a gente lutando, pai e tal, sei lá o quê, eu não segurei, né? Meti um chute, o cara, eu tirei ele do chão, caiu desmaiado, nariz quebrado. Foi pro hospital na hora. A Neucida ficou pé da vida comigo, cara. Como é que você faz isso? Você não quer, piriri? Não pode, não pode. Não... Pô, o Lopes ficou. Também me deu uma carcada boa. Aquele dia foi bravo. Mas também, pô, desse. Quase que eu matei o japonês. Terrível. Eu lembro de uns combates assim. E depois, tinha gente já treinava há muito tempo, eu e Marcão, nós tivemos uma, duas, três academias juntos. E eu já tinha aberto 2 academias no Vale do Paraíba, depois que eu saí do quartel, né? Junto com o Benê. E uma delas, a primeira em São José dos Campos, o Lope era meu sócio meu e do Benê, né? Nós abrimos a academia, fizemos uma razão social e demos uma parte para ele. Uma parte era dele, sem ele estar lá, sem ele fazer nada. Ele ia lá só fazer inauguração, ia lá de vez em quando, mas ele era o mestre. Que é pai. A gente tinha essa relação muito próxima, assim. Pai, não era simplesmente você ir na academia, fazer seu treino, ir embora e... Não, era uma maneira de você estar envolvido com aquilo 24 horas por dia. E depois a gente teve várias outras academias, né? Eu dei aula também em outras academias. Esse período inicial, ele não chamava de ferro pai ainda? Quando Não. você começou a treinar? Não. Nesse período, quando eu comecei a treinar, era academia, Tai Chi, Kung Fu e Yoga. Não tinha nome de ferro pai. Depois de um tempo, nessa época que ele até foi um pouco antes dele ter me dado a faixa dele, ele me chamou, Vladimir, vem cá. Você está muito bom, muito bem, treina forte. Você agora faz parte do que é Ferropai. Aí que eu fiquei sabendo que era um grupo secreto, entendeu? Fechado. O pessoal que treinava fazia parte desse grupo, entendeu? Então era um grupo fechado, à parte dentro dele, dos chineses e os alunos mais antigos dele, entendeu? E agora você faz parte do Ferropai. Agora você é Ferropai. Tinham outros, além de você, o Marcão? Tinha outros? Tinha o Ayrton, tinha o João, e tinha mais um lá, que eu não lembro nem o nome mais, que os caras sumiram. O Ayrton até que voltou agora há pouco tempo, mas é um cara dos mais antigos.
viu? Mas nunca deu aula, nunca teve academia, nada disso. Tá? E os outros, né, que vieram depois de mim, né? O Jair, o Benê, né? O Mário Currio, que faleceu, né? Sadame, japonês também, outro japonês. Né? E alguns. Nilson é dessa época também. Nilson, depois. Né? O Benê, o próprio Benê. Né? Ele começou, o Benê ele já treinava. O Benê, eu conheci ele, aliás, foi de um jeito muito estranho. Porque ele foi no quartel, eu era soldado, né, da PE. Eu nem sabia que Caçapava tinha um cara lá que fazia Kung Fu. Que na verdade não era nem Kung Fu, ele fazia uma miscelânea, misturava boxe com capoeira, com karatê e tinha uns alunos dele lá. Né? E o cara ficou sabendo que eu estava no quartel, não sei como. Foi lá na entrada do quartel lá, né? Deixou um bilhete, um endereço, foram me entregar na minha companhia. Ó, apareceu um cara aí que quer que você vá lá conhecer ele e tal, ele dá aula, era um clube de Caçapava, não era uma academia, era um clube, um negócio assim à parte, né? Era um porãozinho até meio fechado, sem muita ventilação, sem luz. Eu cheguei lá, aqueles caras esquisitos assim, treinando, uma coisa totalmente estranha, né? Fiquei olhando. Aí o Benê veio, o Benê era magrinho, pequenininho, mas ele era muito bom nas pernas, era capoeirista. Né? Ele tinha um jeito estranho de chutar, né? E fazer umas coisas. Ele aprendeu um pouco de Shaolin Norte também, acho que era Limo de Chacauê, não sei. Tipo, os caras. Porque os chineses tinham vários lugares, eles tinham parentes, várias cidades. Inclusive no Vale do Paraíba, São José dos Campos, Caçapava. Aí eu conheci o Benê, aí ele veio perguntar algumas coisas, como é que era, o que eu fazia, como é que era o estilo. Né? Aí eu falei algumas coisas para ele e ele quis me dar uma testada. Né? Aí eu mostrei para ele algumas coisas e ele já né, segurou a onda dele e tal. Principalmente naquela época, eu era um dos caras, acho que mais treinava. Eu treinava no coqueiro. Eu lembro bem disso. Eu treinava no coqueiro que tinha lá no Clube dos Alemães. Deitava um cacete no coqueiro. Aí o Benê veio com aquelas coisas e tal, que sei lá o quê, com aquela perna alta dele e tal, não sei o quê. Eu falei, chuta aí. Se você tirar o meu braço do lugar, você tem um chute.